Olá, crianças do quarto ano. A aula de hoje é de ciências, comigo, professora Jacinete Azevedo. Hoje nós vamos dar início à unidade 2 do nosso livro. O assunto de hoje são pontos cardeais. Ele começa na página 64 e vai até a página 68 do livro. Pontos cardeais significam pontos de orientação. Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar na Terra. Os pontos cardeais são divididos em 4. O norte, simbolizado pela letra N maiúscula. O sul, simbolizado pela letra S maiúscula. E o leste, que é simbolizado pela letra L ou pela letra E. O oeste, simbolizado pela letra O ou pela letra W. Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte. Vocês podem estar fazendo esse teste lá na casa de vocês. Primeiro vocês precisam saber onde é que o sol nasce no lugar onde vocês moram. Aí vocês podem fazer igual esse garotinho aqui, ó. Abrir os braços, sendo que o braço direito tem que estar apontado para onde o sol nasce. Assim ficará da seguinte forma. A parte da frente de vocês é para onde está localizado o norte. A parte de trás das costas é para onde está apontando o sul. O lado direito, o braço direito de vocês estará apontando para o lado leste. E o braço esquerdo para o lado oeste. Então, observem aqui que o sol nasce do lado leste e vai se pôr do lado oeste. Entre os pontos cardeais, existem também outros pontos chamados de colaterais. Os pontos colaterais também são 4. Temos o noroeste, que é simbolizado pela sigla NO, o NW ou NW, bem aqui do lado. Bem, o noroeste ele fica entre o norte e o oeste. Já o nordeste, que é simbolizado pela sigla NE, ele fica entre o norte e o leste. O sudoeste, simbolizado pela letra SO ou SW, fica entre o sul e o oeste. Já o sudeste, simbolizado pela sigla SE, fica entre o sul e o leste. Entre os pontos cardeais e os colaterais, existem outros chamados de subcolaterais. Esses aqui têm um nome um pouquinho mais complicados, mas não é difícil de entender. Vamos para o nordeste, que é simbolizado pela sigla NNE. Ele fica entre o norte e o nordeste. Observem aqui no nome. Nor vem de norte e nordeste. Então, ele fica entre o norte e o nordeste. O noroeste, que é simbolizado pela sigla NNO ou NNW, é da mesma forma. Ele fica entre o norte e o noroeste. Já o leste-nordeste, que é simbolizado pela sigla ENE, ele fica entre o leste e o nordeste. Esse leste significa leste e nordeste. Leste-sudeste, que é simbolizado pela sigla ESE, fica entre o leste e o sudeste. O sul-sudeste, que é simbolizado pela sigla SSE, ele fica entre o sul e o sudeste. Já o sul-sudoeste, que é simbolizado pela sigla SSO ou SSW, ele fica entre o sul e o sudoeste. O oeste-sudoeste, que é simbolizado pela sigla OSO ou WSW, fica entre o oeste vem de oeste, e o sudoeste. Aqui, oeste e noroeste, que é simbolizado pela sigla ONO ou WNW, fica entre o oeste e o noroeste. Para indicar a direção dos pontos cardeais,
colaterais e subcolaterais, a gente utiliza a rosa dos ventos. Então, eu coloquei aqui o exemplo da rosa dos ventos para vocês, que é essa estrelinha, para vocês entenderem onde fica cada ponto. Aqui nessa estrelinha maior, ó, de 4 pontas, logo no início, ficam os pontos cardeais. Aqui nós temos a sigla, ó, norte, sul, leste, oeste. Já aqui entre o norte e o leste, nós temos aqui, ó, os pontos colaterais, que são esses aqui, ó, do meio, também de marronzinho, cinza e branco, né? Então, esses aqui são os pontos, é a localização dos pontos colaterais. Aqui, de rosa, nós temos os pontos subcolaterais. Observem aqui que eles ficam entre o ponto cardial e o ponto colateral. Para finalizar, vamos para as atividades, para que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Os exercícios que vocês vão fazer são os exercícios da página 67 e 68. Numa próxima oportunidade, eu voltarei para fazer as correções dessas atividades, tá bom? Um beijão para todos e muito obrigada!